tempo, como vocês estão vendo aí, né, dentro da história do mundo ocidental, ok? Então, no mundo ocidental existe o mundo oriental, né? Nós dividimos o mundo, principalmente para o estudo de vocês, tá? Compreendam isso. Hoje nós estudamos principalmente a parte ocidental, a Europa e os seus influenciadores, né? O mundo antigo. Então, nós dividimos o quê? Nós começamos, ou seja, você vai lembrar disso se você começou lá no 6º ano, ou então até mesmo no 1º ano, que é o início de uma nova matéria aí do conteúdo. Se você pensar bem, você começou com pré-história, daí você falou lá dos povos, né, do paleolítico, do neolítico, daí quando vai entrando a idade dos metais, existe uma transformação. Então você mostra as transformações do período paleolítico, do período neolítico e depois a idade dos metais. Essas transformações da idade dos metais para um novo período, os historiadores entenderam, olha, existiu algo que nós podemos colocar como extremamente transformador, que é a invenção da escrita, quando os homens começaram a marcar os seus históricos, marcar os seus acontecimentos e começaram a marcar através de uma escrita. E para os historiadores ocidentais, entende-se que esse movimento foi tão importante que teve que ficar marcado, que foi mais ou menos pelo ano 5.000, 4.000 antes de Cristo. E tem uma coisa bem interessante, antes e depois de Cristo. Por quê? Porque entende-se que para o mundo ocidental o cristianismo era a religião principal, então nós vamos utilizar o cristianismo como fonte de calendário primário, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo é o ano 1, ou o ano inicial para ideal do nosso calendário, para marcas do nosso calendário. Beleza? Então, o nascimento de Cristo, ano 1, né? O calendário dentro do calendário cristão. Existem muitos outros calendários, mas nós utilizamos aqui no mundo ocidental o cristão. Professor, e por que ocidental? Porque nós entendemos que nós fomos, ou nós viemos, na verdade, das culturas ocidentais. Então nós, portugueses, né, dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, conquistaram os indígenas, trouxeram os negros e essa miscigenação deu o nosso povo. Tá? Mas fomos conquistados pelos portugueses, que era um povo europeu, que teve toda a sua origem dentro do movimento romano, latino e grego, e daí antes disso, das primeiras civilizações lá do mundo antigo, Egito, Mesopotâmia e tal. Então nós vamos voltando, nós vamos pegando ali principalmente esse lado mais ocidental. É exatamente por isso que o nosso calendário é chamado calendário ocidental cristão. Beleza? Entende-se então, há 4.000 em diante, ou antes de Cristo, né, a escrita. Daqui em diante, do ano mais ou menos entre 5 a 4.000 antes de Cristo, até o ano de 476 depois de Cristo, essas civilizações são chamadas de civilizações antigas, ou chamamos de Idade Antiga. Por quê? Porque os historiadores entenderam que esses povos que viveram dentro dessa caixinha do 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, entendem que os povos que viveram ali eram povos imperiais, que tinham impérios, que tinham monarquias, que tinham uma individualidade política, econômica, social e cultural meio semelhante entre todos, e que houve um movimento de transformação desses 4 itens que eu acabei de falar para a passagem do 476 em diante. Só para você ter uma ideia, que não é o meu assunto aqui trabalhar com vocês diretamente o conteúdo de 476, mas a queda do Império Romano do Ocidente, que foi Roma, praticamente, foi quando aconteceu as invasões bárbaras. E com essas invasões mudou a sociedade. Vou colocar isso aqui como sociedade. Mudou a sociedade. Quando mudou a sociedade, porque os bárbaros começaram a viver junto com os romanos, com os povos latinos que estavam ali, mudou o tipo de cultura também. Além da cultura, a economia passou daquele escravismo que era do mundo romano para um movimento mais feudal. O povo saindo da cidade e indo para os feudos, né, um êxodo urbano, e com esse êxodo urbano, um novo movimento econômico ligado à agricultura. E aí então a economia mudou. E a política? Bom, os imperadores romanos sumiram todos. Acabou o Império Romano, agora nós temos o sistema de senhor feudal, os senhorios, começam novas monarquias, no caso do Império Franco, lá pelo ano 700, 800, então tudo muda. O que muda? A política. Como vai ser administrado? Muda também. Entenderam? Então alterou esses 4. Os historiadores falaram, ó, mudou muita coisa aqui. Então, a partir de 476 em diante, com o PESC alterando, a gente pode dizer que 476 é uma data, é um momento extremamente importante, porque mudou muita coisa. Ele foi o que alterou todos os 4. E daí, professor, em 1453? Bom, se você pegar 1453, quando o Império Romano do Oriente, que era Constantinopla, Império Bizantino, mudou, o que aconteceu?
todo o pessoal que estava lá, todo aquele movimento que era feito de comércio, eles iam buscar as especiarias no Oriente e traziam para a Europa, e existia um movimento comercial muito grande ali em Constantinopla. O Império Turco Otomano toma tudo aquilo ali em 1453 depois de Cristo, e quando eles tomam tudo aquilo ali, muda completamente o movimento. Por quê? Porque ninguém mais passa, e o imposto para passar por ali agora é muito maior do que antes, quando ainda era Império Romano do Oriente. E por causa disso é que espanhóis, portugueses, os reinos que já estão bem organizados começam a falar: nós precisamos buscar uma saída para pegar aquelas especiarias. E aí começa Portugal e Espanha a navegar pelo Atlântico, o Portugal fazendo o chamado périplo africano para chegar lá nas Índias, a Espanha tentando dar a volta no mundo, chegando na América, e tudo começa a se renovar a partir principalmente do século XV. Os historiadores estão percebendo que as questões políticas estão mudando, a econômica estão mudando, sociedade. Gente, é quando Portugal e Espanha encontram os indígenas aqui na América e está mudando tudo está se transformando. Certo? As ações culturais estão se movimentando, além do que está refletindo as questões sociais e culturais com a ideia dos renascimentos que tinham recém acontecido. Aí os historiadores observaram essa data e falaram: não, não só devido, mas com a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, nós entendemos que mudou o PESC, Política, Economia, Sociedade e Cultura, se alterou completamente. Então vamos colocar uma marca, e aí eles marcam também essa data. 200, 300 anos depois, em 1789, com a Revolução Francesa, as monarquias absolutas declarando-se: somos aqui o top da parada, as questões políticas. Na Revolução Francesa, os movimentos sociais, o povo passando fome, não, nós não queremos, nós vamos lutar com isso. As revoluções burguesas, os grupos se organizando, vamos tirar o rei. Tira o rei, muda a política, nós não queremos mais monarquia absoluta. A sociedade está toda lutando por isso. As questões econômicas, está todo mundo em crise, nós precisamos mudar tudo isso daqui. E aí começam essas mudanças, essas transformações todas. Devido a isso também, outro acontecimento também nesse período está acontecendo, que é a Revolução Industrial na Inglaterra. Diante disso, os movimentos culturais, sociais, econômicos e políticos estão se transformando. E como estão se transformando, claro, os historiadores verificam isso e falam: temos que colocar isso como uma marca. Então, quando você olha a linha do tempo, quando você vê essas transformações, é claro, você tem que entender por que ele colocou essa data, qual foi o motivo dele ter colocado essa data, para que eu entendesse a história dividida nesses períodos. E essas divisões são bem claras, de 4000 a 476, Idade Antiga, de 476 a 1453, Idade Média, dividida entre alta e baixa, e de 1453 até 1789, Idade Moderna. E de 1789 em diante, os historiadores não colocaram nenhum tipo de marca ainda. Por quê? Porque, embora tivemos o imperialismo, embora tivéssemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, todo aquele processo, os totalitarismos, todo o movimento de ditaduras na América Latina, a Guerra Fria em si, em geral, os historiadores ainda não marcaram um acontecimento que mudou para todo mundo, ou pelo menos para o mundo ocidental, um aspecto político, econômico, social e cultural que tenha tido uma mudança tão grave, tão drástica. Ou um movimento tão perceptivo desses quatro aspectos: política, economia, sociedade e cultura. Certo? Por isso que ainda estamos, a última data de mudança, 1789, e hoje estamos em em mundo contemporâneo, ok? Por isso, contemporâneo. Beleza, gente? Suave até aqui? De boa? Tranquilo, né? Bom, dentro do movimento contemporâneo, então nós temos assim: quanto mais próximo do contemporâneo, mais detalhes e informações nós temos. É por isso que você pega aí, se você pegar aí para estudar, a história em si, em sua maioria, nos colégios, são divididos os estudos da seguinte forma: primeiro ano estuda pré-história, história antiga e Idade Média. Então você já percebeu que ele estudou 3 períodos ali. Segundo ano estuda a Idade Moderna e um comecinho do contemporâneo. E o terceiro ano normalmente é a Idade Contemporânea. Tá? Professor, por que então não divide exatamente, cada um estuda um período? Porque quanto mais próximo do contemporâneo, mais conteúdo a gente tem. Mais detalhes de conteúdo a gente tem. Por quê? Porque temos imagens, temos vídeos, temos textos deixados.
Pô, a gente não tem texto algum deixado do período paleolítico, até porque eles nem tinham uma escrita detalhada. Aí nós temos os egípcios que deixaram algumas coisas, mas ainda não era de todo mundo. Era de quem? Era principalmente dos faraós, daqueles que tinham contato com os escribas, que podiam falar ou contar a sua história, principalmente porque eram os poderosos. Na Idade Média, a igreja dominou, principalmente a igreja católica, dominou a maioria dos aspectos relacionados à escrita. Então a gente tem do que ela deixou. Na Idade Moderna a coisa vai se transformando, a gente já tem um pouco mais de escrita, mas é só escrita, alguns quadros, esculturas, etc. No mundo contemporâneo isso muda completamente. Nós temos vídeos, nós temos textos, inclusive, que é o maior problema nosso. Muitas coisas são fakes. Por quê? Porque são bem mais fáceis de ser retratadas e ainda retratadas de forma errada. Mas também tem que ser identificada. Certo? Então, notem desses detalhes e informações que a gente tem, que quanto mais contemporâneo, mais detalhes, mais informações, mais coisas para você estudar para o Enem. Ok? Entendido aqui, gente? Qual é o meu objetivo? Voltando a falar, por que eu tenho que pensar dessa forma? Porque quando você for estudar história, você tem que observar isso. Vai abriu a prova do Enem, né? Abriu a prova do Enem. Claro, lá no Enem vai estar humanas, são 45 questões de humanas, mas você já pode selecionando. Então, começou o texto, você já, opa, parece que aqui está indo para filosofia. Ah, não, isso aqui é geografia, claramente. Ah, isso aqui é um pouco de história com sociologia. Você já seleciona, e quando você selecionar, já tenta encaixar. Primeira coisa, encaixa o tempo. De que período que esse camarada está falando? Quando ele está falando dessa questão, ele começou falando de uma data. Quem estava escrevendo essa questão, quem relatou essa questão era de quando? Porque tem muita questão assim, falando lá da Idade Média, mas quem está relatando é um escritor atual que falou da Idade Média, que estava passando num período de Guerra Fria. Entende? Então, tudo isso você tem que relacionar na hora de responder a sua questão. Facilita muito, te livra de um monte de coisas. Então, primeira coisa, identifica a data. Segunda, identifica o PESC. Essa pergunta tá me pedindo política, economia, sociedade ou cultura? Ou os quatro? Certo? Então, detalhe nessas ações.